Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui com o Dr. Lucas Yamakami para nós falarmos sobre a endometriose. Vai ser um episódio 11 fantástico. Espero que vocês aproveitem bastante. Nós estamos aqui com o Dr. Talks, episódio com patrocínio da Merck Brasil, para trazer um pouco mais de informação para a jornada de vocês. Bom, doutor, queria agradecer você, né, por você estar aqui. Quem não conhece o Dr. Lucas, ele é ginecologista, médico especialista na área da reprodução assistida, ele é doutor USP, né, em medicina e trabalha na Vida Bem-vinda, em São Paulo. Bom, doutor, Obrigado, Karina, pelo convite e obrigado pela Merck aí, pelo patrocínio, pelo convite também para falar desse tema que é tão importante, que é a endometriose, que afeta tantas mulheres. Então, é um prazer e uma honra estar aqui. exatamente. Nós estamos aqui com um episódio completinho para vocês, para falarmos sobre a endometriose, que é uma doença, que impacta diretamente na fertilidade, tá bom? Todos os dias chega até mim, doutor Lucas, muitas jornadas, muitas tentantes, querendo saber um pouco mais das causas, um pouco mais dos sintomas, um pouco mais dos tratamentos. Então, esse episódio é para você que quer saber de uma forma mais detalhada sobre esse aspecto, né, da endometriose. E a gente, vamos começar aqui, doutor, falando que a endometriose, ela ainda não é uma causa tão compreendida, né? Não, não é, né? Então, a endometriose, ela é uma doença misteriosa, apesar de ser tão importante e tão prevalente, tão frequente nas mulheres. Então, primeiro, o que que é endometriose? A endometriose, toda mulher tem um endométrio, que é aquele tecido que descama na menstruação. Então, o endométrio ele se forma durante o processo de ovulação da mulher. Essa camada fica mais espessa e depois, quando a mulher, se a mulher não engravidar, essa camada, parte dela sai como sangramento. E isso é o endométrio normal, o endométrio tópico, que fica dentro do útero, dentro daquela estrutura que vai receber o bebê e que depois, na menstruação, vai contrair um pouquinho, enfim. Isso é o endométrio normal. A endometriose é a presença desse tecido, que é o endométrio, fora do útero, por definição. Então, ele, geralmente, a posição mais frequente, ou o local mais frequente é atrás ali do útero, entre o útero e o reto, né, o intestino, não entrando no intestino. A endometriose intestinal ela é mais rara, apesar de a gente ver, a gente escutar muito, ela é um pouco mais rara, mas é o endométrio fora do útero. Então, isso que é endometriose, que a gente fala Tá, tanto. E isso tá. causa inflamação, causa dor e todos os sintomas que a gente vai conversar aqui, né? Ela pode também se apresentar em ovários, né? Nas Sim, trompas, bexiga, em vários focos, no caso, né? principalmente na região da pelve, né? Então, uma das explicações da endometriose aí é que você tem todos os meses, além do sangramento, além do endométrio sair pela vagina, né, o sangramento, ele também pode sair pelas tubas, ele sai. Quando você faz uma laparoscopia, no momento da menstruação, você encontra, às Uhum. vezes, sangue ali na pelve, e aí ele pode implantar ali, numa região anormal. E aí você tem ali o intestino, você tem a região atrás da vagina, você tem os ovários, as tubas, a bexiga. Então, são os órgãos da pelve que são os mais acometidos pela endometriose. Toda aquela camada que reveste tudo isso que a gente chama de peritônio, né? Então, Entendi. isso é uma das explicações. Outra explicação é que você tem um aparecimento de tecido endometrial através de uma transformação do tecido, tem um nome complicado chamado metaplasia, mas enfim, é uma transformação do tecido em tecido endometrial, né? E Uhum. tudo isso dentro de uma mulher que imunologicamente permita que isso aconteça. Então também tem essa questão da imunologia em relação à endometriose. E aí você tem o endométrio fora do útero. E doutor, me diz uma coisa, tem causa genética ou hormonal também? Sim, porque, primeiro, existem situações onde você tem mulheres que têm essa menstruação retrógrada, que têm tecido endometrial ali, só que não implantam, ele não Uhum. cresce, né?
Então, você tem, sim, situações onde você tem uma predisposição genética à endometriose. Não que isso a gente fique pesquisando. Clinicamente, a gente não pesquisa, é claro que a gente pergunta da família, mas a gente não tem uma pesquisa genética específica para isso. E hormonal, sim, porque a endometriose, assim como o endométrio, ele é alimentado por hormônio, principalmente o estradiol, o hormônio feminino, a endometriose também tem como o estradiol seu principal combustível. Então, tem essa influência Uhum, pelo hormônio também. entendi. Uma combinação de fatores, né? Exatamente. Então, é uma combinação de fatores. É aquela menstruação que vai para lá, ou um transtorno novo que se transforma numa mulher que tem predisposição a ter esse tecido endometrial fora do seu útero, e isso acaba gerando a endometriose. Perfeito. Doutor, qual a diferença entre endometriose e adenomiose? É uma pergunta muito recorrente das tentantes. E eu diria que muito recorrente de 2023 para cá, né? Porque a endometriose ela era muito pouco falada antes e ela começou a ganhar muita importância. Então, eu falei que a endometriose é o endométrio fora do útero, né? A adenomiose é quando esse endométrio ele começa a sair do seu local, que é dentro do útero, naquela cavidade interna, só que vai entrando na parede do útero. Então, se você comparar o Uhum, útero com uma sala onde você tem uma parede de tijolos e um revestimento interno, que seria o endométrio, que todo mês se uhum, forma, né, um colchão interno, a adenomiose é a infiltração dos tijolos por esse colchão interno, por esse endométrio. E também causa dor, sangramento na menstruação e também está vinculado, também está vinculada à infertilidade. entendi. É bom fazer esse tipo de material para a gente poder, por exemplo, quando chega alguém até mim e diz: Olha, Caio, eu estou com dificuldade de engravidar, será que eu consigo? Eu tenho endometriose, tenho dúvidas sobre isso, né? Pessoas que estão começando a jornada, né, doutor, e ainda estão assim se familiarizando com tudo isso, com todo esse cenário da reprodução humana. Então é legal a gente ter esse material até para encaminhar. Olha, se você tem esse problema da endometriose, se você quer saber um pouquinho mais entra aqui para facilitar um pouco, né? Porque, claro, tem a busca nos chats da vida, no Google, mas nada como hoje em dia um especialista mesmo falando e tirando as nossas dúvidas, né? Dúvidas. A endometriose tem cura, doutor? Então, a cura, como a gente imagina, não tem cura, né? Você imagina, por exemplo, você tem uma pneumonia, que é causada por uma bactéria, você dá um antibiótico, você cura aquela pneumonia, a bactéria morre. A endometriose, você não tem um remédio que vai lá e mata aquele endométrio fora do útero e cura aquela paciente, aquela mulher, né? Mas você tem tem alguns caminhos para você seguir. Então, por exemplo, uma das maneiras de você buscar a cura é através da cirurgia, que você vai e você tira aqueles focos de endometriose. A outra maneira é você dando um hormônio, assim como a endometriose ela é alimentada por hormônio, você reduzindo o hormônio, você vai tirar aquele alimento e ela tende a ficar mais quieta em termos de sintomas. Mas cura com hormônio você não vai ter, tá bom? Então, Entendi. nesse sentido, você não tem cura, mas você tem tratamento. Isso é importante que a gente saiba. Tratamento, Exatamente. tratamento. Isto é, costumo dizer que não é uma sentença. Não, de maneira alguma. É um Nós problema estamos que a gente aí. tem que lidar, né? Mas não Exatamente. longe de ser uma sentença. Ninguém quer Exatamente. ter, mas é um problema que você consegue conduzir hoje, né? Exatamente. Vamos fazer assim, ó. Eu queria saber um pouquinho dos sintomas e diagnóstico, tá? Por exemplo, quais são os sintomas mais comuns que a gente tem, numa mulher que sofre de endometriose? São dois. Um é dor. Dor na menstruação, eventualmente dor na relação sexual. Aquela dor na profundidade, né? E a gente chama, essa é uma dor importante também. O outro sintoma é a infertilidade, ou a dificuldade para engravidar. Então, eu dividiria entre dois sintomas principais. E Uhum, aí, se você tiver um desses sintomas, quer seja a dor, tanto na relação quanto na menstruação, ou a dificuldade para engravidar, você tem que pesquisar a endometriose. Principalmente se você tiver os dois, né? Os dois sintomas.
E Fazer aí o diagnóstico. uma investigação um pouco mais detalhada, né, doutor? Exatamente. E essa investigação ela vai desde você conversar, então você tem que perguntar esses sintomas que eu falei. Tem que ver se a mulher não tem, às vezes, uma dor ao evacuar quando está menstruada, que é um sintoma importante, ou Uhum. mesmo ao urinar quando está menstruada. E aí depois a gente vai para os exames, primeiro exame físico, ver se não tem uma alteração atrás do colo do útero, um nódulo, né? Bom, tendo alguns dos sintomas, então dor ou infertilidade, principalmente se você tiver esses dois sintomas juntos, a gente tem que partir para a investigação. Então, a investigação envolve o exame clínico. O principal exame clínico hoje é o toque vaginal, para a gente encontrar, ver se tem um nódulo atrás ali do colo do útero. E exames de imagem. Os dois principais exames de imagem são ressonância magnética ou a ultrassonografia transvaginal, feita por uma pessoa especializada em endometriose. Então, a mulher Uhum. geralmente faz um preparo de endométrio, um preparo do útero, perdão, do intestino. Então, ela tem um preparo intestinal e aí faz um exame ultrassonográfico especializado. Muitas pacientes minhas falam, mas eu já fiz 10 ultrassons antes. E eu falo, mas não são aqueles ultrassons focados Especializado. na endometriose, né? Que são exames muito específicos. Bom, pessoal, lembrando aqui que o episódio 9 é sobre a jornada por imagem. Já que estamos falando de ultrassonografia, vale vocês darem uma olhada também no Dr. Talks, onde o Dr. Becker, Eduardo Becker, que é um ultrassonografista, né, fala muito sobre todos os exames de imagem que nós estamos agora, eu e o Dr. Lucas falando, Não, certo? são importantíssimos, né? Porque hoje a gente fala que o bom médico é aquele que faz o diagnóstico clinicamente, e é verdade. A gente tem que ter um alto grau de suspeição já pela clínica, só conversando e examinando, mas hoje o ultrassom é fundamental na ginecologia. E a ressonância Uhum. magnética também tem o seu papel no diagnóstico da endometriose. São exames muito bons. Então, aqui, ó, ultrassom e a ressonância são os mais confiáveis, né? São hoje os que têm a maior acurácia. Não que muitas vezes, eles não fazem o diagnóstico daquela doença mais superficial, daquela doença Uhum. até menor. Mas, com certeza, uma doença mais profunda, esses exames, quando feitos por especialistas, eles são muito bons em termos de acurácia. E quando a endometriose é assintomática, doutor? Então, isso acontece. A gente tem um trabalho interessante que viu mulheres que iam fazer laqueadura, ou seja, mulheres que engravidavam naturalmente, engravidavam até com facilidade, e eles encontravam endometriose em até 45% das mulheres. Então, a gente acredita que muitas mulheres têm endometriose sintomática. A endometriose sintomática, se ela não tem dor, não tem infertilidade, não tem alteração intestinal, não tem nada, e é uma doença pequena, não tem problema nenhum. Não tem Uhum. ela não traz um problema. O problema é quando ela é sintomática. Esse é aí que Perfeito. está a questão. Que daí, quando ela é sintomática, aí a qualidade de vida dessa mulher também ela cai de forma grotesca, né? Porque eu conheço tentantes que não conseguem sair da cama, né, doutor? Hoje eu atendi uma paciente que todo mês ela falou para mim que ela se sente torturada pela dor. E ela tem endometriomas, que a gente vai falar mais para frente, que são cistos, vou falar agora já, né? Que são cistos de endometriose dentro do ovário, e ela tem essa dificuldade para engravidar. E ela precisa fazer o tratamento antes de tirar os endometriomas, porque isso afeta muito o número de óvulos que ela vai ter, né, depois da cirurgia. E Uhum. ela fala que toda vez que ela fica com dor, ela quer operar para nunca mais ter essa dor, porque ela não aguenta mais. Então é realmente uma tortura. E é muito importante. Bom, então a gente já que entramos, vamos agora ver os impactos que essa endometriose causa para a fertilidade dessa mulher, Sim, né? com certeza. Vamos falar sobre isso porque a endometriose, ela é 100% uma das causas da infertilidade, doutor? Ela é uma das causas, hoje seria uma das causas mais importantes de infertilidade. É importante a gente falar, para também não criar uma situação, né, de preocupação desmedida.
que nem todas as mulheres que têm endometriose vão ter infertilidade. Tem muitas mulheres que engravidam, mesmo tendo endometriose, então é sempre importante que a mulher não se sinta sentenciada, né, que pode tentar engravidar-se naturalmente, claro, sempre com uma orientação da ginecologista, do ginecologista, do médico que a acompanha. Mas sim, hoje é uma parcela importante das mulheres que têm dificuldade para engravidar, dos casais, uma das principais causas hoje é a endometriose. Tá. E essa mulher, qual é a porcentagem que ela pode engravidar com endometriose de forma natural? Então, hoje a gente acredita que mais ou menos metade das mulheres que têm endometriose não têm infertilidade. Então, não é tão pouco assim, né? Então, se você Uhum. for pegar das mulheres que têm endometriose, talvez a gente tenha aí 20% das mulheres com endometriose, né? Uma em cinco. É uma Uhum. doença frequente. Se você considerar que metade delas vai conseguir engravidar naturalmente, é uma estimativa, são todas estimativas, tá bom, Karina? Tá Você ótimo. tem 10% das mulheres que vão ter, que têm, né, que têm dificuldade para engravidar por causa da endometriose, que podem ser que precisem de tratamento, pode ser que engravidem depois, naturalmente, mas é uma parcela razoável. Se você for pegar da população com infertilidade, cerca de 40 a 60% vai ter alguma alteração feminina, até um pouco mais, porque tem uma Uhum. parcela também que tem alteração masculina importante, e das que Isso, tem uma alteração na mulher, uma parte grande é por, assim, a gente diria que até 50% teria algum tipo de endometriose que é um fator contribuinte para essa dificuldade para engravidar. entendi. Qual é o melhor momento para essa mulher procurar um especialista em reprodução humana para ver se ela consegue, de forma individualizada, trazer esse bebê para casa? Primeiro, isso é fundamental. A mulher tem sintoma de endometriose, ou seja, suspeita de endometriose, essa mulher ela deve imediatamente procurar o seu ginecologista, a sua ginecologista. Por quê? Porque a gente sabe que quem tem essa suspeita poderia fazer uma investigação antes mesmo de tentar engravidar. Então, eu tenho muita dor na menstruação, você tem que ser investigada. Não é para você tentar engravidar por um ano antes de você fazer um ultrassom com preparo Claro. intestinal para investigação da endometriose. É para você fazer imediatamente. Agora, o ginecologista avaliou, aí tem uma série de questões, né, Karina, que a ginecologista, o ginecologista vai ver. Reserva de óvulos, quantos óvulos que a mulher tem, idade da mulher. Então, vamos supor que seja uma mulher jovem com muitos óvulos. Ela pode tentar engravidar um pouco antes de procurar um especialista em reprodução assistida. Agora, vamos Uhum. supor que seja uma mulher mais próxima dos seus 38, 40 anos, depois dos seus 35 anos, com uma reserva ovariana menor, ela já poderia procurar um especialista imediatamente, pelo menos para fazer um plano para que ela, né, saiba qual o caminho que ela vai percorrer até engravidar. Isso é importante. Doutor, isso é muito importante. A gente não precisa aguardar muito tempo, a gente precisa se apropriar de informações para que a gente Com possa certeza. tomar as melhores decisões, né? Quando a gente tem uma informação de qualidade, a gente vai saber os cenários a serem escolhidos, né? As oportunidades que nós temos. Então, é isso que eu sempre falo: vamos estudar cenários, seja para quem tem endometriose, seja para quem tem qualquer tipo de infertilidade, né? A gente precisa estudar para trazer essas informações para a nossa jornada, né? É isso que eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Toda jornada é individual, nenhuma é igual à outra, né? Com Então não certeza. adianta a receitinha do meu bolo é diferente da receitinha do bolo da minha vizinha, né? Então a gente precisa sempre estar muito atentas às nossas jornadas de forma muito individual. Queria te perguntar uma coisa, doutor Lucas. A gente acabou de falar aqui o melhor momento para procurar, né, um especialista. E a fertilização in vitro, ela é indicada para todos os casos de endometriose?
Então, assim como eu falei que a mulher deve procurar o ginecologista imediatamente, assim, né, para que ela seja investigada e não precisa procurar logo o médico que faz FIV, como eu vou falar a mesma coisa em relação, e vou ter a mesma responsabilidade em relação à FIV para quem tem endometriose. Não, a FIV não é indicada para todo mundo que tem endometriose. Tem muitas Uhum. mulheres que têm endometriose que vão engravidar sozinhas, sempre com o apoio e o acompanhamento da ginecologista, do ginecologista, para que não exista perda de tempo, né? Mas existem pessoas que vão engravidar sozinhas. Existem aquelas pessoas que vão engravidar, aquelas mulheres que vão engravidar depois de uma cirurgia, desde que uma cirurgia bem indicada e bem realizada. E existem, sim, mulheres que vão precisar da fertilização. A fertilização in vitro é aquele procedimento onde você pega o óvulo, junta com o espermatozoide e transfere o embrião, isso no laboratório, e transfere o embrião já formado para o útero. É uma excelente ferramenta para quem tem uma endometriose mais importante, para quem tem uma idade maior, então mulheres com mais que 35 anos de idade, para quem tem uma reserva de óvulos menor, para quem não pode perder tanto tempo, então eu falei do endometrioma, que é aquele cisto de endometriose dentro dos ovários, que está vinculado a uma menor reserva de óvulos, Uhum. cuja correção cirúrgica, quando você tira o endometrioma, você reduz o número de óvulos. Então, nesses cenários todos, sim, a fertilização in vitro, ela pode ser indicada. É uma excelente ferramenta, assim como a cirurgia. Então, quem decide isso? A mulher, junto com o médico, a médica que a acompanha, né? Isso é importante. Sim, sempre voltando para a individualização, né? Sim, com certeza. Uma outra coisa que é importante a gente citar nessa questão da infertilidade é a questão da fertilidade. Então, a gente sabe que a endometriose é um fator de risco para você perder os seus óvulos mais cedo. Isso é Uhum. hoje sabido. Talvez a principal razão seja a questão desses cistos de endometriose nos ovários, que afetam ali diretamente o ovário. Mas uma das outras questões são eventuais cirurgias que podem comprometer a reserva de óvulos. Então, uma coisa que a gente tem que sempre orientar, ficar de olho, a gente médico, ginecologista, médico de família, é em relação à eventual necessidade de preservação de óvulos desta Uhum. mulher. Então, por exemplo, eu tenho 29 anos de idade, não quero ter filho, não tem nenhum problema, não tenho dor na menstruação, meus exames são normais e tudo, minha reserva é ótima, você está mais tranquilo. Agora, se nesse mesmo cenário for uma mulher que tem endometriomas no ovário, que tem uma endometriose, aí você tem que pensar em congelar óvulos. Isso é importante. É, não, com certeza, é uma super alternativa, né? Hoje a gente está falando muito sobre o congelamento de óvulos, então é bom a gente saber também sobre esse cenário, né? Aquilo que a gente falou Sim. anteriormente, sabendo, com informação de qualidade, a gente sabe os cenários mais apropriados para cada jornada de forma individualizada. Existe muito medo, eu falo com muitas meninas com endometriose e elas falam, tá, mas cá, me diz uma coisa, e os tratamentos, né? Quais são eles? Vamos falar sobre esses tratamentos, porque muitas mulheres, elas acham que o anticoncepcional também é uma boa opção para controlar essa doença. E eu acho que é importante a gente falar das opções que nós temos, né, para essa mulher. Sim. Então, só você falou da jornada, então é importante. Geralmente a gente tem que pegar desde o começo os sintomas, aí você faz o diagnóstico, e aí, junto com a médica, o médico ginecologista, a gente faz esse planejamento do que a gente vai fazer, e aí vai para os tratamentos. Ah, vou operar, eu vou para a FIV, eu vou tentar engravidar um pouquinho, ver o que acontece, depois eu vou para a FIV. Então, são vários os caminhos, e é importante você estar bem acompanhado, e aí você chega nos tratamentos, né? Então, o anticoncepcional é um tratamento para endometriose, mas é um tratamento, porque aí você tem grandes grupos, né, de tratamento. Um dos tratamentos é essa questão de reduzir os hormônios ou bloqueio hormonal, a gente pode falar assim. E uma das Uhum. maneiras é com a pílula. A pílula, ela reduz os hormônios temporariamente, você melhora a dor. O objetivo da pílula é melhorar dor. Ele melhora sintoma, ele melhora a dor e ele melhora a qualidade de vida, claro, trazendo outras questões de qualidade de vida que fazem parte de quem usa a pílula.
Assim como uma outra maneira de você dar hormônio é colocando um DIU medicado com hormônio, né? Então, são Uhum. todas maneiras hormonais de você tratar a endometriose. Isso cura a endometriose? Não. Isso melhora a dor. Se a mulher não quer engravidar naquele momento, é uma maneira de você melhorar a dor. E também não quer operar, então é uma maneira de você melhorar a dor, né? A outra maneira é usar medicações para dor, isso é importante, as mulheres devem usar essas medicações quando menstruarem, não precisa ficar sofrendo, né? Então, pode usar analgésicos, anti-inflamatórios, enfim, sempre com orientação médica. E outro tratamento, sim, é a cirurgia. Então, A são caminhos que cirurgia, existem. a cirurgia, no caso, é a última opção. Às vezes não, às vezes ela é a primeira opção. Então, Uhum. é isso que tem que ser visto, né? Às vezes ela é a última, às vezes ela é a primeira opção. Existem as indicações, uma endometriose muito sintomática, mas bem localizada ali, seria uma opção muito boa. Uma mulher jovem, seria uma opção boa você operá-la, né? Que não vai comprometer a reserva de óvulos e tal. Então, tudo isso a gente vai pensando. Perfeito, Agora, perfeito. isso tudo é muito vinculado ao tratamento da dor. Para a fertilidade, para a infertilidade, aí você não adianta você dar analgésico para a infertilidade, claro. E não adianta você dar anticoncepcional, porque a mulher não vai engravidar usando anticoncepcional. Então, quando você fala em infertilidade, não em dor, aí a pílula não tem mais espaço, o DIU medicado não tem espaço e o anti-inflamatório não é o que vai fazer a mulher engravidar. Então, você vai falar aqui ou em cirurgia ou em algum tratamento de reprodução humana, em especial a fertilização in vitro, mas um outro caminho também seria a inseminação, que é aquele tratamento mais simples onde você coloca os espermatozoide dentro do útero. Sim, que é não é de baixa complexidade, né? É um tratamento de baixa complexidade. Claro que hoje tem um espaço menor dentro de uma endometriose mais importante, mas tem espaço. Uhum. Existe algum tratamento para endometriose complementar que possa Existe, então, ajudar? importantíssimo, né? Então, todas as mulheres que têm endometriose, elas precisam ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados, eles são mais, até cientificamente mais robustos. Então, um deles é exercício físico. Então, a mulher tem que fazer atividade física regular, não extenuante, mas regular, né, moderada intensidade. Isso reduz dor. É impressionante como isso tem efeito imediato, praticamente, na dor. Alimentação. Então, são dados um pouco menos robustos que exercício, mas existem dados mostrando que diferentes tipos de alimentação reduzem dor. Então, tem pacientes minhas que mudaram a alimentação e melhoraram a dor. É impressionante, né? Tem Uhum. acupuntura, tem fisioterapia. A fisioterapia do assoalho Uhum. pélvico é bem interessante. E tem o cuidado da saúde mental. Então, às vezes, a mulher, além de ter endometriose, e é um ciclo vicioso, né? Endometriose, fica triste, muda o humor, e aí isso piora a endometriose. Então, para você sair disso, você tem que, às vezes, abordar, sim, a questão da saúde mental, é importante. É. Então, Hoje tudo em isso dia, é importante ver junto. hoje em dia estão se falando bastante na acupuntura, né? Eu fui uma paciente que fiz acupuntura quando eu fui fazer meu tratamento por óvulos doados, né, doutor? Sim, Eu me lembro, assim, que me fez uma diferença muito grande, parece que me equilibrou emocionalmente, sabe? Eu saía de lá com outra energia. Isso é uma sim, coisa que sempre me perguntam, o que que tu fez extra, né? Eu digo, olha, eu sim. fiz shiatsu, eu fiz acupuntura, eu precisei assim de tomar um fôlego assim aqui na minha cabeça, sabe? Para voltar para a jornada com mais ânimo, digamos assim. Então, eu acho que isso que a gente pode até entrar agora é a qualidade de vida e a saúde emocional dessa mulher, porque aí afeta o casamento, né? Tudo. Afeta o trabalho, né? A gente sabe que quando a gente está nessa jornada, principalmente com a endometriose, que é uma dor constante, muitas vezes, a gente, como você falou agora, a gente vai, né, ficando mais sem energia, mais desanimados. Então, é importante a gente ver como que essa endometriose pode impactar o dia a dia dessa mulher, né? Como é que pode fazer mudanças, né, para que essa mulher ela tenha um pouco mais de qualidade de vida, né, mesmo dentro desse cenário todo. Sim. Então,
o que você falou, Karina, é basicamente cuidar da mulher, né? Não da doença, mas da pessoa que tem esse problema. Então, você resumiu tudo. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, eu, como médico de reprodução assistida, é óbvio que o meu foco aqui, eu falo isso para minha paciente, meu foco é você engravidar. Mas você tem outras questões que tem que ser bem cuidadas. Então, se você tem uma tortura todo mês, toda vez que você, assim, uns 5 dias antes de começar a tortura, às vezes uma semana antes, até a tortura passar, é o tempo de vida que você perde pensando nisso. Sim, Então, isso é. tudo tem que ser hoje abordado. Existe relação com endometriose com depressão, existe relação de endometriose, isso é científico, tá? Com Uhum. ansiedade, existe relação de endometriose com dor crônica, perda de trabalho. Isso atrapalha a vida social, porque a pessoa não vai marcar uma viagem e vai falar, putz, eu vou estar no menstruado? Não, quando for viajar, né? Isso causa disfunção sexual que pode realmente tornar um relacionamento muito difícil, né? Porque aí começa, é uma coisa, né? Aí, isso vira uma bola de neve. É. Então, você resumiu muito bem todas as questões aí que estão vinculadas à endometriose. Eu ainda vou falar uma coisa além. O suporte emocional para essa mulher, né? Você falou em depressão agora, e aí me veio na cabeça. Essa mulher, se ela conseguir, ter um suporte emocional nessa jornada, não digo só para quem tem endometriose, né, doutora? Eu digo na jornada em si, né, do casal infértil. Mas eu acho que essa mulher com endometriose, que o nosso foco é esse hoje da conversa, se ela puder ter um suporte emocional, né, psicológico, pode ajudar muito também, juntamente com o teu trabalho de fertileuta, né? Sim, É com certeza. uma combinação que eu acho que ela dá certo. Isso tudo eu Sim, vejo pelo meu fator emocional, que eu também precisei durante toda a minha jornada, mas principalmente depois, quando eu fui entender a ovorrecepção, isso me fez também buscar uma ajuda psicológica, emocional, de uma psicóloga especialista em reprodução humana. sim. Tu entende? Eu acho que essa mulher que tem endometriose, também tem que procurar um apoio emocional, mas eu falo sempre que eu acho que tem que ser dentro da reprodução humana. Sim. Eu ainda Você precisa ter acho. você tem que ter uma profissional muito competente, né? Eu acho que aí existem dois tipos. Aquela pessoa que é especializada, que somos nós, talvez, né? Eu sou uma pessoa especializada no que eu faço. Então, e existe aquela pessoa que tem muita sensibilidade. Então, se você for pegar uma psicóloga que tem uma sensibilidade muito alta, ela vai conseguir transitar por essa jornada da dificuldade para engravidar de uma maneira muito boa, né? Mas realmente tem alguns detalhes ali que, obviamente, fazem parte de uma boa psicóloga, que é uma das principais é o não julgamento, né? Que É, é difícil. Nossa, como é difícil não julgar, mas é conseguir não julgar que às vezes uma pessoa que é mais afeita à área, ela vai fazer com mais, já vai mais rápido para aquele lugar onde você entende a paciente e não julga, não culpa, não, ou não faz ela se culpar. Enfim, é difícil até de falar, né, Karina? Mas você citou a questão é, do é. especialista, mas eu acho que é nesse sentido de você É é, acolhimento, né, doutora? Acolhimento. acolher. Porque às vezes eu Acolher, é tenho sobre pacientes que falam isso. que a psicóloga falou para ela que FIV é ruim. Ai, mas a minha psicóloga não tem uma boa percepção da FIV. Daí eu falo, nossa, então já é melhor trocar de psicóloga. É melhor trocar de psicóloga, então. É Porque sobre você vai precisar isso. da FIV. Você vai precisar da FIV, né? Você precisa da FIV. Então, você achar que é ruim, é ruim, mano. É Agora, se é sobre uma pessoa isso. que... Não é sobre isso, não é verdade? É, É sobre dar as melhores direções, sobre encaminhar, né? Sobre individualizar. Não adianta, a gente precisa de profissionais que segurem a nossa mão, exato. Não né? é nada é bom e nada é ruim. As coisas, Exato. elas... Né? Você tem um problema de saúde, você tem que tratar, É. né? Então, E é é aquilo, a isso. endometriose é um dos fatores, né, que impacta na fertilidade. A baixa reserva ovariana é outro fator.
sim, né? E assim a gente vai, estamos aí numa montanha-russa de sentimentos. Uma vida de tentante não é fácil, é uma jornada silenciosa muitas vezes, é uma jornada com muitos medos, muitas dúvidas, mas a gente tem que desbravar sim, tem que destravar os nossos medos. A gente precisa sim, trazer esse tipo de informação aqui que nós estamos proporcionando para que vocês tomem as melhores decisões, as mais assertivas. Segurem a mão daquele especialista que não larga a tua mão, que às vezes ela escorrega e a gente vai quase lá no fundo do poço. Só que aí a gente vê essa pessoa que está do nossa jornada, do nosso lado, buscando assim, nos resgatando das cinzas, né? sim, Então é isso que a gente precisa, é o acolhimento junto com a medicina reprodutiva, junto com um bom especialista, uma boa clínica que a gente confia, que a gente tem um diálogo transparente, que sim, saibamos os próximos passos. sim. Isso é muito Isso é importante. fundamental. É Muito importante, fundamental. Porque é um né? tratamento que é longo, você mesmo falou, né? Como é um tratamento que é longo. Então você precisa ter um. Precisa estar confortável ali, porque você vai ficar ali o tempo que for importante para que você fique, né? Então é fundamental. E o desconhecido, doutor, assusta muito, Muito. né? Muito. O novo assusta muito. Então, quando a gente entra numa jornada, a gente muitas vezes não sabe o que nos espera, né? E agora, falando da endometriose, por exemplo, ela é muito comum as pessoas não saberem que tem endometriose, né? Ter aquela dor, achar que é normal aquela dor, e não é normal ter dor todo mês, Não é normal né? ter dor. Isso é fato. Então, isso é E uma coisa, é normal. Não, normal não é. Né? Então, a gente tem que entender o que é normal. Não é normal você ter uma dor, ainda mais quando ela é importante, quando ela incomoda muito todos os meses, quando ela é mais moderada ou for. Não é normal. Tem que ser investigado. Essa dor tem que ser investigada. Você não quer. Às vezes as pessoas falam, eu estou perdendo 5 anos de diagnóstico da minha paciente que tem 16 anos de idade. Eu falo, pera um pouco. Eu não acho que a gente tem que operar adolescentes de 16 anos de idade com endometriose tem que tomar cuidado também, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado. Claro, tem aquelas que têm indicação, mas tem muitas mulheres de 16 anos, adolescentes, que você precisa esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas o diagnóstico é importante. É importante porque você consegue, a partir daí, que nem você falou, seguir uma linha do tempo e ter um plano. Um plano, olha, exato, você vai fazer isso, você vai tratar desse jeito. Se não der certo isso, a gente vai fazer um outro tratamento. Quando você chegar aqui, a gente vai avaliar. Como eu estou avaliando sua reserva, aqui talvez seja bom você congelar o óvulo. Ou aqui tá bom, se você estiver casada, quem sabe, como você tem essa endometriose, quem sabe não é melhor você, eventualmente, não deixar para engravidar aos 35, engravidar próximo dos seus 30, se você já estiver, né, nesse cenário, e ver se você não consegue engravidar sozinha. Porque se for deixar para 35, aí você vai ter que esperar menos tempo tentando, e aí já logo. Então, esse plano, ele é importante, Karina. E esse né? plano, ele depende do diagnóstico, E aí entra o planejamento reprodutivo e o planejamento familiar, né? com certeza. Com certeza. Que é o que muitas vezes, bom, é o que me faltou, né? Eu não tive um planejamento reprodutivo, caí de paraquedas na infertilidade e quando eu vi, né, naquela minha época com pouca informação e pouca troca e pouco tudo, a gente teve que se virar como pôde, né? Mas hoje em dia que vocês têm essas informações ao alcance de vocês de forma rápida, e eficaz, né? Não só com redes de apoio, mas os próprios médicos estão aí no Instagram, né? E tem toda essa parte que eu não tive na minha época, né? De redes sociais e tudo mais. E esse planejamento reprodutivo, ele é de extrema importância. E ele pode ser feito atualmente, com muita, assim, tranquilidade, né? Eu acho que ele hoje, ele é obrigatório. Eu diria para você que hoje ele é obrigatório, Karina. Dentro dos pilares de um acompanhamento de uma mulher, e hoje as ginecologistas, eles sabem disso. Hoje, eu percebo que a gente tem muita informação, né? Acho que então, dentro dos pilares, é claro, a gente tem que fazer Papa Nicolau,
tem que prevenir infecção sexualmente transmissível, tem que cuidar tem que, numa adolescente ou numa mulher jovem que não quer ter filho, tem que falar para como é que você vai evitar filhos, mas você tem que planejar o futuro. É. Isso é Hoje em essencial, dia, hoje em dia, essencial. um bom ginecologista tem obrigação de falar Obrigação. com a paciente sobre um planejamento familiar. Eu tenho certeza que quanto mais a gente bater nessa mesma tecla, mais nós vamos ter ginecologistas fazendo esse planejamento diariamente nas suas consultas, ah, Sim. normais, essas de rotina, né? E, Karina, eu acho que isso pode até reduzir intervenção. Eu estou falando isso não é nem por um viés não é nem por um viés de trabalhar mais aqui, ter mais movimento, não. Acho que isso pode reduzir, porque isso às vezes situa a mulher e o homem, o casal ali dentro de uma linha de tempo, de falar, gente, Total. é importante trabalhar, mas existe uma coisa que não mudou nos últimos 50 anos, que é a idade do óvulo. Infelizmente, a gente tem uma vida melhor, e hoje você com 40 anos está ótimo em todos os sentidos, mas o seu ovário ele não vai estar ótimo em todos os sentidos, infelizmente. Não. Então, esse planejamento, ele é importante, que às vezes a pessoa fala, tá bom, então beleza, vai, vamos lá, vamos fazer, vamos seguir o próximo capítulo, e aí depois a gente volta para o capítulo de trabalhar bastante. E eu que não sabia eu sabia algumas coisas, mas muito pouco na minha época, né? Ah, sim. Então, eu entrei, como eu falei, de paraquedas e eu não sabia, eu não tinha assim, hoje em dia as pessoas têm acesso e a gente fala muito sobre a idade do óvulo, né? Mas eu Muito. não tinha eu não tinha essa informação como chega hoje para as tentantes. Eu não Hoje, achava que era Karina, assim. mas aí hoje tenho duas situações que eu congelo o óvulo cedo. As duas situações são trazidas para mim por médicos, médicas e médicos. Veja como é importante como o conhecimento hoje e como é importante a participação do ginecologista, né? Uma das situações é uma situação dramática, que é o câncer, né? Então, é uma das situações onde a gente congela óvulos bem cedo. Às vezes tem câncer, tem que congelar, né? Porque vai fazer quimioterapia e tal. E vai viver, e vai querer ter filho, e vai tocar a vida lá na frente. Uma outra situação são mulheres com endometriose, jovens, que têm endometriomas no ovário e que vão precisar de cirurgia. Então, os ginecologistas hoje e cirurgiões que operam endometriose já encaminham para a gente. Lucas, olha, queria que congelasse óvulos e aí depois a gente vai ter que operar essa endometriose porque está muito sintomático. Então, isso é planejamento, Karina, isso é É importante. total, total. Essa é o resumo da nossa conversa hoje, tá? Pode ser. Temos uma endometriose, temos algo a ser Sim. pensado, importante, mas precisamos fazer um planejamento, porque existem etapas. E a gente só consegue viver essas etapas de forma mais transparente possível, né? Com uma boa conversa, como nós estamos fazendo aqui, de forma individualizada, porque cada caso é um caso. Você que tem uma endometriose e está nos escutando, pode ser um tipo de tratamento. A outra pessoa que está com endometriose também pode ser outro tipo de tratamento, né? Então existe todo esse planejamento que eu acho que ficou assim muito claro que é de extrema importância. Então você que está nos escutando, façam esse planejamento, vão até uma clínica de reprodução assistida, individualizem a jornada de vocês e vocês vão conseguir trazer esse bebê em casa de forma saudável e mais tranquila, né? Porque a gente não precisa viver sozinha a infertilidade, né? Eu digo que hoje a gente pode segurar várias mãos, né? Uma delas é a minha, que eu tô aqui para ajudar vocês, né? Então, eu queria só, doutor, que você desse uma mensagem, deixasse uma mensagem para essa mulher que está nos escutando agora e que talvez esteja no começo de uma jornada, né? Como eu falei anteriormente, ainda muito novo tudo, ainda caiu de paraquedas e ainda está meio perdida, assim. Como que ela faz os primeiros passos para ela conseguir tomar as rédeas da vida dela através da endometriose? Primeiro, se você tiver sintomas, dor,
quer seja na menstruação, quer seja na relação sexual, quer seja ou nas duas situações, ou dificuldade para engravidar, procure o médico, procure a médica, ginecologista, investigue a endometriose, faça um bom diagnóstico. Hoje a gente tem acesso no Brasil, claro, né? Não é assim super, não é em qualquer lugar, mas a gente tem acesso a profissionais excelentes. O Brasil, ele é excelente em termos de profissionais que fazem diagnóstico de endometriose. Então, faça um diagnóstico de endometriose. Hoje a gente consegue fazer diagnósticos através de exames de imagem, que não são invasivos. A partir daí, planeje o que vai fazer, né? Então, o tratamento ele envolve hormônios, o tratamento ele envolve remédios para dor, o tratamento envolve, às vezes, tratamentos de reprodução assistida, fertilização in vitro. A partir daí, planeje o seu tratamento, claro, cuidando da sua saúde, da sua atividade física, da sua alimentação, e planeje junto com um profissional de saúde. E aí você tem vários dados para planejar. Quantos anos que você tem? Qual o sintoma que você tem? Qual é a sua reserva de óvulos? Hoje a gente consegue avaliar isso através de exame de sangue, hormônio antimileriano, através de ultrassom, contagem de folículos, enfim. E o que você quer? Você quer ter filho, não quer ter filho? Quantos filhos que você quer ter? Né? E aí, com baseado em tudo isso, sintoma, idade, dor, reserva, existe o melhor caminho a seguir. Ah, eu vou operar. Ah, não, eu vou para a fertilização in vitro. Ah, eu vou tentar um pouco, e se eu não engravidar, eu vou fazer isso. Eu vou congelar ovo, porque agora eu não quero nada. Né? Então, existem esses caminhos para seguir. Tá bom, eu acho que é isso que eu queria dar de mensagem, não é uma sentença. Eu gostei da sua frase, Karina. É um ponto de partida, assim, ninguém quer ter, né? Para começar a cuidar aí da saúde. Uma outra coisa que eu acho importante falar, doutor, que a gente mencionou anteriormente, é sobre o diagnóstico precoce, né? Porque eu tenho uma tentante que ela demorou quantos anos? 10 anos para ter o diagnóstico. Então, isso, ela perdeu muito tempo, né? Até saber realmente o que era melhor para ela, porque ela não tinha esse diagnóstico. Então, eu acho que isso fez com que atrasou bastante. Inclusive, hoje ela já tem mais de 40 e ela tinha 30 quando ela poderia ter tido esse diagnóstico. O diagnóstico, ele é importante, tem que ser preciso e, assim, eu diria que tem que ser no momento correto. Então, perder 10 anos no diagnóstico é ruim. Você perde, às vezes a pessoa acha que não tem nada e fica lá sofrendo e não sabe. Aí entra em problemas emocionais, porque o que eu tenho? Não tenho nada. Como é que dói tanto assim? E às vezes ela poderia, então, com 30 anos, já ter congelado óvulos, já ter feito a FIV antes, não deixado chegar, né, depois dos 40 anos de idade, porque mesmo a Sociedade Americana de Reprodução Humana, que é mais baseada em evidências e por causa disso até um pouco mais conservadora, fala que se você tem sintoma de endometriose, você não precisa ficar esperando para investigar. Se você vai ter ou não dificuldade para engravidar, você tem que investigar imediatamente. Então, sim, o diagnóstico precoce ele é importante, Karina. É, porque daí entra aquilo que ela me disse, só para a gente finalizar aqui nosso episódio, que está maravilhoso. Mas ela disse, Karina, eu achava que era cólica menstrual. E Não, e que, é cólica, só que tem um motivo para ela ter a cólica, que é a endometriose. é, então E não sabia aí, distinguir quando é uma cólica menstrual, que tu toma um Buscopan e é normal, é uma cólicazinha, ou se é uma coisa surreal, né? Então daí tem e a que... dor, ela é subjetiva. A dor só sente quem tem. Exato. E você não tem uma maneira de você mensurar a dor que não seja a pessoa auto-referindo o que ela sente. Não tem um medidor de dor interno, né? Então, às vezes a gente não, né? Às vezes há um costume de, às vezes, você minimizar a dor. Ah, mas será que é tudo isso mesmo? Né? Será que você não é Uhum. mais sensível para a dor? Mas não, a dor ela tem que ser respeitada e ela tem que ser investigada. Pode ser que não tenha endometriose, que bom, né? Mas é importante investigar de maneira certa. Não é um ultrassom de 5 minutos, hein, gente? Não é um ultrassom de 5 minutos. Isso é importante. É uma ultrassom com uma pessoa especialista nisso.
né? Ultrassom especializado, com uma varredura adequada, que não sou nem eu que faço, é um especialista em ultrassom para endometriose. É super específico, né? Fica É aqui a isso. dica para vocês, então. Muito obrigada, doutor Lucas, por todas essas informações importantes para nós, né? Queria agradecer o teu tempo, né? Teu conhecimento, a tua generosidade, que sempre que a gente está aqui juntos é sempre muito bom, né? Muito obrigada, vida bem-vinda, Fert Grupo, né? Por todo o carinho de vocês sempre com nossos tentantes. Muito obrigada. Uma honra, conte comigo, com a minha equipe, com a Fert Group, com sempre. Nossas clínicas estão todas aí, porque você precisar, viu, Karina? Parabéns pelo Muito trabalho. obrigada. Um beijo bem Parabéns pelo trabalho. grande.